Ótima notícia, porque craque fica no Fluminense em 2025, que a fonte é o próprio filho do jogador. A gente vai falar bastante sobre isso nesse vídeo aqui. Também vamos falar sobre uma informação importante de um parceiro nosso aqui do YouTube, falando sobre SAF no Fluminense. Falando em SAF, tem a SAF do Cruzeiro muito interessada no John Arias. A gente tem novas informações sobre esse assunto também para falar nesse vídeo aqui. Então desde já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar muito do Flusão. Essa história de John Arias no Cruzeiro já está virando, de certa forma, uma novela. A gente sabe que o colombiano não tem interesse em permanecer no Fluminense para 2025 e o grande sonho, a grande aspiração dele é jogar no futebol europeu. O Galatasaray da Turquia aparece como principal interessado fora do país, mas nas últimas semanas o interesse do Cruzeiro no colombiano começou a se intensificar. O Fernando Diniz, que trabalhou com ele aqui no Fluminense, teria pedido a sua contratação. O Fluminense não tem interesse em negociar o John Arias com o futebol brasileiro, mas o Thiago Fernandes, do portal Gol, traz pra gente que o Cruzeiro está disposto a pagar 12 milhões de euros, cerca de 73 milhões de reais, por John Arias. Esse valor é similar ao valor oferecido pelo Galatasaray no meio desse ano de 2024. E de acordo com a reportagem do Gol, o Arias, apesar de ter esse sonho, esse desejo de jogar no futebol europeu, não descarta uma possível ida ao Cruzeiro, está disposto a conversar e ouvir a proposta salarial da equipe celeste. Para o Fluminense seria uma tragédia, né? Se a gente vai perder o John Arias, o que parece inevitável nesse momento, que seja para um clube europeu, que ele vai realizar o sonho dele de jogar na Europa. Se ele tem o desejo, ou melhor, se ele fica satisfeito em continuar no futebol brasileiro, que ele continue no Fluminense, onde ele é ídolo da torcida, é um dos principais jogadores. Perdê-lo para o Cruzeiro nesse momento seria uma tragédia enorme para o Flu. A gente tem que aguardar as próximas cenas, né, dessa novelinha, mas o Cruzeiro está muito forte nessa briga. A gente está vendo o Cruzeiro tá acertando com o Gabriel Barbosa, pagando salários altíssimos para ele, e tá aí querendo também levar o John Arias lá para Belo Horizonte, disposto a oferecer 12 milhões de euros e um salário com certeza astronômico pelo meia colombiano do Fluminense. E na manhã dessa quarta-feira teve jogo do Fluminense pelo Carioca, Sub-17. O Fluminense enfrentou o Vasco da Gama na partida de volta da semifinal do torneio. O Fluminense havia vencido o primeiro jogo por 2-0 e teve para essa partida o reforço do volante Wallace Davi, que esteve com a equipe principal relacionada no último jogo, retornou e ficou disponível, foi titular nesse clássico contra o Vasco. Por outro lado, o Isaac e o Riquelme estão com a seleção sub-20 e acabaram desfalcando o Fluminense, assim como o Matheus Reis, que está na equipe principal do tricolor. Gabriel Renan e o William, machucados, também desfalcaram. Então o Fluminense teve uma escalação com o Gustavo Félix no gol, Caio na direita, Gorgulho, Breno e Wagner, o Wallace Davi, Tauan, Arthur Vinícius, Eric, Wesley Natan e Kevin. Esse foi o time do Fluminense que entrou em campo contra o Vasco da Gama e acabou sendo derrotado por 2-0. De acordo com o portal Xeren Stuff, teve muita chuva, né, lá no estádio da partida, o gramado ficou muito ruim e o Fluminense acabou sendo derrotado por 2-0 pelo Vasco da Gama, que tinha a vantagem do empate, né, devolveu os 2-0 do primeiro jogo e acabou se classificando para a final da competição. A Esquadrilha 07, nesse time sub-17 tricolor, está encerrando, portanto, o ano com o título do Brasileirão e da Copa do Brasil da categoria, mas o Campeonato Carioca não vai rolar, o Fluminense está eliminado na semifinal. Vamos falar de SAF no Fluminense? Tem youtuber trazendo informação importante sobre esse assunto. A gente já vai falar bastante sobre, só lembrar você ligado aqui na Central de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Nesse canal você fica por dentro de tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu WhatsApp. Para fazer parte é muito simples e muito fácil. Você vai correr no comentário fixado desse vídeo, vai clicar no link, vai abrir no seu WhatsApp o canal da Central Fluminense, aperta o botão seguir e a partir daí você recebe tudo o que acontece com o nosso tricolor. Combinado? Tô te esperando por lá. Vamos falar dessa informação importante. Quem traz pra gente é o nosso parceiro Thiago Ferreira, do canal Hora do Flu. De acordo com ele, o Fluminense está pronto para se tornar uma SAF em 2025. O Fluminense tem feito estudos junto ao BTG Pactual e busca investidores, né? Isso aí
o próprio Mário Bittencourt já falou publicamente, mas a novidade que o Thiago traz aqui pra gente é que a ideia inicial do Fluminense era não vender o clube, ou seja, o controle, perdão, do clube, ou seja, permanecer com pelo menos 51% das ações. O investidor que viesse seria minoritário, mas de acordo com ele, esse modelo não deve ocorrer. A SAF deve sair do papel com um modelo parecido com o do Botafogo e do Bahia, né, onde o investidor vem e controla. O John Textor hoje controla o Botafogo, salvo engano, ele tem 90% das ações, né, então ele que manda em tudo ali do futebol. Vamos aguardar para ver os movimentos. Ele fala que essa transição deve ocorrer no segundo semestre de 2025, portanto, no final do mandato do Mário Bittencourt. Existe um zoom muito forte de que o Mário Bittencourt ficaria no Fluminense como CEO, né, depois da mudança para a SAF, o que eu sou contra, eu acho que não tem nada a ver. Faz a transição para a SAF, vai acabar o mandato dele, bola para frente, segue a vida. Mas a gente tem que saber, para saber se isso é bom ou ruim, gente, eu acho que o importante é a gente saber quem que está comprando o Fluminense, qual é o modelo que o Fluminense está sendo negociado e quais são as ambições, as aspirações desse investidor. Porque o Fluminense arrumar um investidor nos moldes, por exemplo, da Red Bull no Bragantino, cujo objetivo é valorizar jogador e vender, que faria muito sentido por você ter Xerém, para mim não agrada. Eu não quero que o Fluminense seja conhecido por ser um clube que forma jogadores e vende. Eu quero que o Fluminense seja campeão. Eu quero que venha um investidor que queira fazer o Fluminense se consolidar como uma das grandes potências do futebol brasileiro para brigar por título todo ano. Se não for nesse modelo, não me agrada. E aí isso pode acontecer tanto como um investidor minoritário, tanto como um investidor majoritário. Mas para a gente saber se a SAF vai ser efetivamente boa ou não para o Fluminense, a gente precisa desses maiores detalhes. Quem vai comprar, o modelo, quanto que vai ser investido, porque senão fica muito, muito especulativo, né? A gente fala muito de SAF, olha muito que o Botafogo tá dando certo como SAF, o próprio Cruzeiro, né? A gente acabou de falar aqui, né? Custa a gastar uma grana pesada no John Arias, depois se tornou SAF também. Mas a SAF é um modelo, né? É um meio, não é uma solução. Existem SAFs que não deram certo, assim como existem SAFs que deram certo. Então, o Fluminense precisa, a torcida do Fluminense principalmente, né, precisa entender e saber qual é o modelo exatamente que vai ser negociado essa SAF, quem vai comprar, quais são as ambições, para daí saber se isso é algo positivo ou não. Bom, é assim que eu enxergo. Quero saber, claro, a sua opinião ligado aqui na Central. Você é a favor de uma mudança do Fluminense para a SAF em 2025? E aí, você é a favor de vender o controle do futebol? Ou você é a favor do modelo que o Mário Bittencourt vê como ideal, com o clube, a associação, mantendo o controle? Deixa um comentário aí embaixo para a gente trocar aquela ideia. Tem uma notícia muito boa, que é um levantamento feito pelo jornal O Dia, dizendo que o Fluminense pode terminar o ano de 2024 com a sua segunda maior média de público no século no estádio do Maracanã. A gente está, nesse ano, no Maracanã, com uma média de 36.717 pessoas por jogo. Até o final do ano, a gente vai ter mais 3 partidas. O jogo contra o Fortaleza, na sexta, dia 22, vai ter o jogo contra o Criciúma e contra o Cuiabá também. 3 partidas essenciais para o Fluminense se afastar do perigo do rebaixamento e garantir a sua vaga na Série A de 2025. A média histórica, né, do século XXI, a maior média foi no ano passado, claro, né? O Fluminense campeão da Libertadores, campeão carioca, aquele ano mágico. O Fluminense teve uma média no Maracanã de 40.672 pessoas. 2022 está fechando nesse momento o top 3 com 33.960 pessoas por jogo e agora 2024 está aí, ó, 36.717 pessoas por jogo de média, algo que é realmente estrondoso, né? O Fluminense faz um ano terrível, briga para não cair depois de um ano mágico de título da Libertadores e mesmo assim tem a segunda maior média de público do século. Inclusive o Tricolor falou de maneira oficial nas suas redes sociais que o Fluminense baterá a meta, a marca, né, vamos botar assim, de 1 milhão de tricolores no Maracanã em 2024 nesse jogo contra o Fortaleza. A média, o Fluminense reforça, né, que é acima de 36 mil pessoas, e até agora 991.352 torcedores foram no Maracanã em 2024 para o jogo contra o Fortaleza. Já tem mais de 10 mil ingressos vendidos, então o Fluminense certamente baterá essa marca muito expressiva de 1 milhão de torcedores no Maracanã em 2024. Meus parabéns à torcida tricolor, nunca abandonando, sempre apoiando, sempre fazendo a sua parte, fazendo uma linda festa, mesmo que os resultados de campo, né, e o planejamento de 2024 tenham sido tenebrosos.
Ótima notícia, porque craque vai jogar no Fluminense em 2025 e a fonte dessa informação é o próprio filho dele. Já comentar bastante sobre isso, sobre tudo que está acontecendo, mas antes deixa eu rapidinho aqui aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor, sempre ligado aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo falando o seu nome e de onde você está nos assistindo. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central consegue alcançar. Galera, chega junto, deixa um comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo vou mandar um abraço pro da Mata, de Petrópolis, Geraldo Machado, de São Sebastião, em São Paulo, Manuel Caetano, de Natividade, no Rio de Janeiro, Dilson, de Campos dos Goitacazes, Sinésio, de Brasília, Distrito Federal, e pro Fernando Silva, do Rio de Janeiro. Um abração pra galera tricolor ligada aqui na Central, convite reforçado. É que a gente mande um abraço, um salve e cite o seu nome, comenta aqui embaixo dizendo o seu nome e de onde você tá nos assistindo. Beleza? Vamos lá, gente. Vamos trazer aqui um panorama geral dessa situação. O que acontece? Ontem, o jornalista Lucas Musetti, lá do UOL, falou sobre o interesse do Santos em contratar o Paulo Henrique Ganso. De acordo com o jornalista, o Santos vai intensificar os seus movimentos na atual janela, né, na janela que vai abrir agora para 2025, e quer contratar o Gabriel Barbosa, que está muito perto de ser reforço do Cruzeiro. Eu cheguei a comentar aqui, né? Está muito perto de ser reforço do Cruzeiro, mas o Santos quer atravessar essa contratação. O Gabriel Barbosa é formado lá na Vila. Eles querem contratar o Gabriel Barbosa. Além do Gabriel Barbosa, eles querem contratar o Danilo, da Juventus, da Seleção Brasileira, que também tem uma passagem pelo Santos, né? Ele é cria, na verdade, do América Mineiro, mas começou mesmo assim a se despontar lá no Santos. Eles querem trazer de volta o Danilo. E o Neymar, né? O Neymar tem a chance de rescindir o contrato com o Al Hilal agora em janeiro. O Santos vem firme na briga para repatriar o seu craque, seu grande ídolo do século XXI. Só que além desses caras aí, de acordo com o Lucas Musetti, o Santos também sonha com sonha em repatriar, né, o Paulo Henrique Ganso para ser o camisa 10 desse time estrelado que eles querem montar para 2025. Ele fala que o Santos ainda não começou essas movimentações, não havia começado ainda, porque não tinha garantido a vaga na Série A matematicamente. E já aconteceu, o Santos já está confirmado na Série A de 2025, então agora eles buscam fazer essas grandes contratações. Gabigol, Danilo, Neymar e Paulo Henrique Ganso. Bom, o Ganso tem contrato com o Fluminense até o fim de 2025, então para ele deixar o Fluminense teria que ter a anuência da diretoria tricolor. Só que o que acontece? Na manhã de hoje, ele acabou dando um susto na torcida tricolor, porque ele postou uma foto dele, né, com a camisa do Fluminense, de costas, assim, com o nome dele aparecendo, em preto e branco, sem nada escrito na legenda. E aí, claro, o torcedor do Fluminense ficou desesperado. Meu Deus, que isso, é uma despedida e tal, o que tá acontecendo? O Ganso vai sair do Fluminense? Saiu essa informação de interesse do Santos nele. O Ganso já chegou a falar alguns anos atrás que gostaria de encerrar a carreira no Santos, etc. Então, naturalmente, o torcedor do Fluminense ficou inseguro. Só que o Henrique, o filho dele, o famoso Gansinho, apareceu nas redes sociais para tranquilizar a torcida. Disse que não tem nada, tá? Que é só que o Paulo Henrique Ganso gosta de postar foto em preto e branco, não tem nada a ver de despedida, de saída dele no Fluminense. Tranquilizou a torcida tricolor. Então, Paulo Henrique Ganso fica no Fluminense até segunda ordem, até o final de 2025, onde ele tem contrato com o tricolor. Faz um 2024 muito bom, é um dos principais jogadores do Fluminense, tem sido um ponto de luz nesse ano tão ruim do Fluminense, portanto, isso é uma ótima notícia. Eu quero saber de você, tricolor, agora ligado aqui na Central. Você manteria o Paulo Henrique Ganso para 2025 ou você acha que poderia valer a pena para o Fluminense uma negociação pro craque com o Santos? Deixe seu comentário aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.